Amém? Amém. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhes: Homem, os teus pecados te são perdoados. Até aí. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar. Eu peço que não fechem a Bíblia, que mantenham aberto nesse livro, nesse capítulo. Quem sou eu na presença do Senhor? E quem somos nós na presença do Senhor? Muitas das vezes eu ouvi dizer, essa mensagem ela é pregada não para você, mas é pregada para mim. E eu queria compartilhar com os irmãos essa mensagem nessa manhã. Quem sou eu na presença do Senhor? Queria falar a respeito dos personagens contidos nessa passagem. Queria falar, iniciando, falando a respeito daqueles que foram ter com Jesus. Jesus, ele é o centro de toda a palavra, de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia, ela aponta para Cristo Jesus. Jesus, nessa passagem, ele era o centro ali do que estava acontecendo. As pessoas que foram ali foram para ter um encontro com Jesus, para aprenderem com Jesus, para serem curadas por Jesus, para serem libertas por Cristo Jesus. E ali, algumas pessoas foram ter com Jesus. E entre essas pessoas foram ali estar com eles os fariseus e os doutores da lei, segundo o texto. Eu sei que é de conhecimento de muitos da igreja, ou tem um conhecimento superficial, outros talvez até um pouco mais aprofundado. Quem eram essas pessoas? Os doutores, os fariseus, que na caminhada terrena do Senhor Jesus, o seu ministério, eles estiveram com Jesus Cristo. Talvez pelo motivo errado. Muitos deles estiveram com Jesus Cristo, foram ali pela motivação errada. Muitos, segundo o texto, estavam ali assentados para ouvir Jesus, os ensinamentos de Cristo Jesus. E a palavra de Deus fala algo interessante, né? Que os fariseus e os doutores da lei, eles vieram de longe, né? Algo que tem algo a ver conosco, né? Vocês vieram de longe aqui para ouvir o Senhor, não vieram para ouvir a mim, entendeu? E que Deus possa falar o coração de cada um e que essa palavra possa edificar a vida de vocês. E eles foram ali para ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. Quem são os fariseus? Os fariseus, irmãos, eu pesquisei, não tem ali um início de como começou esse grupo de pessoas a se juntarem, a se reunirem, mas dizem alguns estudiosos que eles eram pessoas extremamente zelosas pela lei de Moisés, pelos ensinamentos da lei. Eles estavam ali para cumprir a lei, para ensinar o povo a lei. Não só os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, os escribas, né, que eram aqueles que escreviam, eram pessoas inteligentes. E, ao decorrer do tempo, muitos se denominam eles como seita, se tornaram uma seita, como grupos políticos que desviaram do princípio da lei, que era ensinar o povo de Deus os caminhos do Senhor. Jesus,
ali ensinando, eles foram ali ter com Jesus e Jesus, segundo a palavra de Deus, vendo a fé daqueles homens lá que trouxeram o homem e desceram ele pelo telhado, Jesus ficou impressionado, maravilhado com a fé daqueles homens e curou aquele paralítico. Mas antes de curar, disse para aquele homem: os seus pecados são perdoados. Só que isso incomodou os fariseus, os mestres da lei que estavam ali, os doutores, dizendo: quem é esse para que venha perdoar pecados? Eles ficavam ali arrozoando entre si: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Jesus, porém, respondendo e conhecendo seus pensamentos, diz: o que é mais fácil, perdoar os pecados desse homem ou dizer para ele: levanta e anda? Irmãos, nós sabemos, a lepra em si não era considerada não só doença, mas também um pecado. As pessoas viam quem estava com lepra uma pessoa que era carregada de pecado, e ela era separada do meio do povo. Mas ali Jesus fala a respeito de pecado, de perdoar o pecado. E o pior pecado que pode existir no meio do povo de Deus é o pecado da paralisia, irmãos. O que trazia paralisia na vida dele era o pecado. E os fariseus não conseguiam enxergar isso. O quanto eles estavam paralisados nos ensinamentos que eles tinham adquirido e da forma que eles estavam vivendo. E os fariseus, os doutores da lei, eles estavam ali, na verdade, para resistir ao Senhor. E o Senhor, ele veio para tirar a paralisia do meio do povo dele. E muitas das vezes, irmãos, o nosso conhecimento, nós sabemos e conhecemos e não aplicamos na nossa vida, segundo o que está sendo ensinado, é pecado. Porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Devemos pedir perdão ao Senhor para que o Senhor nos cure a nossa paralisia. Que possamos viver segundo a palavra de Deus. Muitos dos fariseus e dos doutores da lei foram ali para encontrar com Jesus. Alguns deles, creio eu, que se converteram. A Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos. Ele tinha no coração o desejo de servir ao Senhor, de conhecer o Senhor. E ele teve um encontro com Jesus. Muitos tiveram com Jesus, mas não tiveram um encontro com Jesus. Muitos vieram de longe para ouvir o Jesus, mas não tiveram um encontro com a palavra dele. Mas alguns deles tiveram. Segundo o relato da Bíblia Sagrada, Nicodemos teve um encontro com Jesus. Ele não entendia o que o Senhor estava falando. Ele talvez entendia literalmente como o Senhor estava ensinando. O Senhor Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo. Talvez ele estava levando de uma forma literal. Ele não conhecia, ele não entendia a fé verdadeira. E o Senhor Jesus se revelou a ele. A Bíblia Sagrada não fala que Nicodemos converteu, mas dá a entender que ele se converteu. Ele foi um ali que estava ali cuidando do Senhor Jesus quando ele foi sepultado. Nicodemos, ele era também um fariseu. Tanto Nicodemos como José de Arimateia, eles eram fariseus. Então, de todos aqueles que vieram ao encontro do Senhor Jesus, alguns se converteram.
Queria falar também a respeito de outros personagens que se encontram nessa história, que é chamado de a multidão. A multidão que foi ter com o Senhor Jesus ali e ouvir os seus ensinamentos. Interessante que o Senhor, Ele não nomina nome de pessoas, mas fala de grupos de pessoas, de certos tipos de pessoas que estavam ali acompanhando Ele, ouvindo os seus ensinamentos e vendo os seus prodígios, os milagres que Jesus realizava. A multidão. Quem que é a multidão? Antes de tudo, dizer que o Senhor Jesus, Ele sempre amou a multidão. O Senhor Jesus nunca desprezou a multidão. Pelo contrário, o Senhor Jesus, Ele via a multidão e Ele se compadecia dela. Em Mateus capítulo 10 diz assim, capítulo 9, versículo 36 diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. No mesmo Mateus, capítulo 14, versículo 14, diz: Jesus, saindo de uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Em uma outra passagem, Jesus, 3 dias ensinando a multidão, fala para os seus discípulos assim, não é bom despedir a multidão, o que tem, dá alimento para eles, para alimentar essa multidão não é bom porque eles vão desfalecer no meio do caminho. Jesus tinha uma preocupação muito grande com a multidão. E no ministério terreno de Jesus, nós vimos por várias vezes Jesus com a multidão buscando ao Senhor Jesus. Mas é um personagem na Bíblia que mostra que ele não tem compromisso com o Senhor Jesus, com a sua palavra. A multidão, ela não se envolve com a obra de Deus. A multidão, ela está ali somente para receber aquilo que o Senhor pode dar para ela. A multidão, ela, na primeira situação de adversidade, ela vai embora. Ela vai embora, ela vai abandonar o Senhor. A multidão, ela está sempre atrás de sinais, de prodígios. A multidão está atrás de uma boa mensagem, uma boa palavra, mas a palavra não consegue transformar a vida dela, porque ela quer ser multidão, ela quer estar no meio do povo, ela não quer criar raízes. Salmo número 1 diz, a árvore que é plantada junto ao ribeiro da fonte, onde ela dá frutos. A multidão, ela não quer estar plantada, ela não quer criar raízes. Eu lembrei aqui da primeira reunião que a gente teve dessa igreja há 4 anos atrás. Eu tenho 20 anos de estrada de igreja. Eu conheci muita gente, muitas pessoas que passaram e não permaneceram na caminhada com o Evangelho. Não que eu seja bom, irmão, eu sou pecador igual você. Mas eu tenho observado que as pessoas que não se comprometem com a obra de Deus, não se envolvem, elas estão suscetíveis a ir embora. João capítulo 6, havia uma multidão atrás de Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi claro com aquela multidão: vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu te dei. O pão que alimentou vocês. Vocês queriam me fazer rei porque eu curei vocês. Aí Jesus começa a falar do preço que tem que ser pago para andar no caminho dele. De negar a si mesmo, negar a sua vontade, deixar a sua vida para servir ele, para andar no caminho dele. E entre aqueles que estavam na multidão, estavam ali também os apóstolos. E os apóstolos não negaram ao Senhor Jesus, não negaram andar no caminho com ele.
Jesus pergunta para os apóstolos: e vocês também querem ir com ele? Vocês gostam desse evangelho somente de bênção? O evangelho somente de prosperidade? Um evangelho que não custe nada? Vocês também querem ir com ele? E Pedro responde. O interessante é que Pedro responde pelos 12. Pedro não respondeu somente por eles. Mas você sabe por que Pedro respondeu somente pelos 12? Porque eles, os apóstolos, estavam caminhando próximo de Jesus e estavam compreendendo a mensagem que Jesus estava passando. Eles estavam criando raízes. Eles não estavam prontos. Eles já estavam comprometidos com a obra do Senhor, já estavam comprometidos com a palavra de Deus. Pedro diz: para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Isso quer dizer que eles estavam entendendo o que o Senhor estava querendo dizer. A palavra de Deus diz que Pedro ainda não tinha se convertido, mas que eles estavam criando raízes com o Senhor. E a multidão, ela não quer isso. Na verdade, ela quer se esconder. Ela não quer compromisso. A multidão, ela só quer aproveitar daquilo de melhor que o Evangelho pode dar por ela. Mas foram esses personagens que caminharam com Jesus. Os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os saduceus e a multidão. A Bíblia cita vários momentos que essas pessoas estiveram juntos com Jesus. Os fariseus e os escribas estiveram com Jesus levando uma mulher pecadora diante de Jesus para tentar pegar o Senhor Jesus num erro. Uma mulher que cometeu adultério. Foram eles que caminharam com Jesus ao longo da Bíblia. Foram eles que perguntaram a Jesus: qual que é o maior mandamento? Amarás o teu Deus de toda a sua força, de toda a sua vontade, de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual que é o teu próximo? Eram eles que ficavam ali diante do Senhor Jesus, buscando saber, querendo pegar o Senhor Jesus. Eles caminharam com Jesus. E a multidão também caminhou com Jesus. Era a multidão que espremia Jesus onde Jesus ia. Eram eles que caminhavam com Jesus. O interessante é que os escribas e fariseus, Jesus dedicou um capítulo inteiro em Mateus para eles. Um capítulo grande, um dos maiores capítulos do livro de Mateus. Jesus dedicou exclusivamente para os fariseus, para os mestres da lei. Aquelas pessoas que viviam de fachada. Era só uma fachada. Eles davam, segundo a palavra, o dízimo do cominho, da hortelã, da salsa. Quem conhece aí de agricultura sabe que isso é uma verdura, né? Faz parte da família das verduras, e as verduras são uma das coisas mais baratas que tem, né? Hortaliça. Chega a época aí que é 3 pés de alface pesando 1 quilo por R$5, né? Uma maravilha, né? Eles eram ali no detalhe. Eles davam ali certinho. Mas eles negavam, segundo a palavra, a fé, a misericórdia, o amor e a justiça. Viviam de aparência. Impunham grandes fardos sobre a população, mas eles mesmos não moviam nenhum dedo. Buscavam as melhores cadeiras, sentavam na cadeira de Moisés, como diz o texto. Viviam de aparência. E a multidão, ela não traz. Isso eram os fariseus. E a multidão, ela não quer nenhum compromisso com o Senhor, com a sua palavra. E esses estavam sempre com Jesus, buscando o Senhor Jesus.
Mas Deus também fala na palavra dele de alguns homens que caminham com o Senhor. Há algo na palavra de Deus que agrada a Deus, que a palavra dele fala para nós. Hebreus capítulo 11, versículo 6, é um texto conhecido de muitos de nós. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, em alguma versão, agradar a Deus. Amém. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se há algo que agrada a Deus, é a fé, irmãos. Se há algo que agrada a Deus, é a nossa fé. E nesse texto que nós lemos, diz a palavra que Deus nos recompensa. Não é verdade? Ele é galardoador, Ele nos recompensa pela nossa fé. Eu vendo essa passagem de Lucas, capítulo 5, 17, eu imaginando esses jovens levando uma maca. Eu falo jovens, né? Aqui diz homens, mas esses homens levando uma maca até Jesus. Trazer para o dia de hoje, irmãos. Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a nossa fé. Você imagine nós levarmos uma pessoa numa maca até Jesus. Numa situação igual se estava, se desenhava nessa casa. Cercado, não tendo como entrar. Só de começar a levar a maca. Vamos ver. Um dia, vamos levar a maca, né? Está um pouco distante da igreja. Para nós já seria difícil, né? Mas a gente vai dar um jeito, vamos arrumar um carro que possa levar. Beleza. Talvez alguns vão dizer assim, puxa vida, vai ter um custo muito grande para levar. Hoje tem até os veículos acessíveis, né? Hoje você pode ligar, pedir uma cooperativa, um veículo acessível, grande, para trazer. Mas aí você vê aquela situação. Como levar esse homem até Jesus? Imagina se estiver chovendo. Imagine se não tivéssemos carros, morássemos aqui do lado, uns 500 metros, um sol quente rachando. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque para estar diante de Jesus, às vezes o Senhor nos permite obstáculos e a gente nega estar na presença do Senhor. Eu estou pregando para mim, irmão. Às vezes o carro quebra, a pessoa não quer meter a mão no bolso para pagar um transporte para chegar à casa de Deus. Às vezes começa a chover, serenar, hoje não dá. Está frio, não dá. Tem saúde, não vem. E se há algo que agrada ao Senhor é a nossa fé. Você imagine Deus permitindo um obstáculo na sua vida para provar a sua fé, para provar a minha fé. E eu desisto no meio do caminho. Hoje não dá. Eu não estou falando de um temporal que é em Belo Horizonte, não, irmão. Misericórdia.
Mas eu estou falando de situações que a gente pensa duas vezes. Às vezes a gente pensa na nossa família. Quando o Senhor fala assim, ó, se você não deixar sua família, seu pai, sua mãe, seu filho, esposa, por amor de mim, você não pode ser meu discípulo, não. Mas a fé daqueles jovens impressionou o Senhor, e a Bíblia está repleto de exemplos de fé. O centurião vai até o Senhor Jesus e fala, Senhor, o meu servo está doente. E Jesus já não, de prontidão, não, eu vou lá. Não, 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 Senhor. Eu não sou digno do Senhor entrar debaixo do meu telhado. Eu sou um de autoridade. Eu falo para o meu servo, faz isso, ele faz. Faz aquilo, ele faz. Apenas uma palavra sua. Jesus ficou impressionado com a fé daquele homem. O texto diz que Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem. Jesus fala no texto que em Israel ele não contou tamanha fé. A mulher que tinha 12 anos que tinha um fluxo de sangue. Ela já tinha gastado todos os seus recursos. Interessante que nós vivemos no século XXI, né, irmão? O conhecimento, a ciência hoje nos traz tanta facilidade que nos faz perder a fé em Deus. Eu estava aqui numa quarta-feira de oração, estava meio travado, sabe? E a irmã estava orando pelos enfermos. E eu tomando remédio. Pedi a Deus, Deus, misericórdia. Botei a mão nas minhas costas, comecei a orar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E você acredita que a dor passou? Glória a Deus. Mas, orando sempre pedindo a Deus, mas a ciência está aí, a gente deve também reconhecer a ciência como um dom de Deus, o conhecimento que Deus deu para os homens. E tomando alguns remédios também. Graças a Deus tem até um remédio que eu parei de tomar, eu falei com minha mãe, a dor já foi embora, nem estou lembrando dela mais, se a senhora precisar. Mas as pessoas confiam tanto na ciência, esquecem da fé em Deus. Essa mulher gastou 12 anos de seus recursos para curar a sua enfermidade. E ela ouviu falar de Jesus Cristo. E ela foi até Jesus. E ali as pessoas espremiam o Senhor Jesus. E ela não tinha como chegar a Jesus. E no seu pensamento, no seu coração, ela pensava assim: se eu apenas tocar nele, eu vou ser curado. E vai, toca no Senhor. E ela é curada. E Jesus começa a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? E Pedro indaga: Senhor, tanta gente aqui te espremendo. E o Senhor pergunta: quem tocou no Senhor? Aí a mulher fica meio receosa, com medo, e ela fala: foi eu, Senhor. O que curou ela? Jesus fala para ela: a tua fé te salvou. Então, irmãos, a gente vê um cenário em que é hoje a realidade que nós vivemos. A realidade daqueles que vivem de aparência,
são conhecedores da palavra, mas muitas das vezes negam a fé no Senhor, a sua eficácia, a eficácia da fé. Negam a misericórdia, o amor. Pessoas que são multidão no meio do povo de Deus. Espero que aqui não tenha multidão. E nem pessoas que vivam de aparência. Elas estavam ali. Isso é a realidade de hoje. Isso aconteceu há quase 2000 anos atrás. Está acontecendo hoje. Vai acontecer até a vinda do Senhor Jesus. Mas o que agrada a Deus, se você quer agradar a Deus, tenha fé no Senhor. Busque aprofundar nas coisas do Senhor. Crie raízes. Sirva a Deus. O que eu estou fazendo para que o reino de Deus venha crescer? A palavra de Deus fala que o Senhor nos deu uma ordem para pregar, ensinar, batizar. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Nós temos que crescer até chegar o dia perfeito de estarmos com Cristo. O que agrada a Deus é a nossa fé. E Deus vai nos recompensar pela nossa fé. Que tenham fé no Senhor, que aguardam a vinda do Senhor, que esperam ansiosamente para a vinda do Senhor. E se o Senhor nos encontrar fazendo a vontade dele, meus irmãos, você pode ter certeza, nós vamos estar com ele eternamente. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.